Você já deve ter ouvido falar sobre planos de previdência complementar, PGBL e VGBL. Mas você sabe quais são as principais diferenças e características de cada um desses planos? Se você quer saber tudo sobre isso, fique nesse vídeo até o final. Meu nome é Elcio Guiotto e há mais de 21 anos eu atuo em consultoria tributária. E hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre os planos de previdência complementar. O grande aspecto em relação aos planos de previdência estão atrelados à dedução do imposto de renda. Então, no mercado tributário, a gente utiliza muitos planos de previdência como uma forma de planejamento tributário para as pessoas físicas. Então você deve ficar bem atento sobre as principais características e modalidades de cada plano. Então nós vamos começar falando sobre o PGBL. Para que você não se confunda, eu vou te dar aqui uma dica sensacional. Qual que é o plano hoje que a gente tem economia tributária? Lembre-se sempre que é o PGBL, que começa com o P de planejamento. Então, se você lembrar dessa premissa do P de planejamento, você nunca mais vai confundir qual é a diferença, entre PGBL e VGBL e qual que é o plano de previdência que ele tem a dedução do imposto de renda. Então a característica do PGBL é que as contribuições para o plano de PGBL, limitado a 12% do rendimento bruto da pessoa física, ele passa a ser dedutível na apuração do imposto. E o que significa isso? Significa que a contribuição ao plano de previdência ela é como se fosse uma despesa médica, por exemplo. Ou seja, se você tem um faturamento aí, anual, você tem um rendimento bruto de R$200 mil, você pode contribuir para um plano de PGBL até 12%, ou seja, até R$24 mil você pode considerar uma despesa com PGBL e uma despesa que vai abater do cálculo do seu imposto de renda. O grande ponto aqui está em você trocar 27,5%, que é a dedução dessa despesa de 24 mil, nesse exemplo hipotético que eu estou dando, por uma tributação lá na frente de 10%, no caso de um plano de previdência que ficará por mais de 10 anos acumulados. Então aqui tem também uma grande questão entre a modalidade de tributação. Já no VGBL, nós não temos essa premissa. Então, os planos de VGBL, eles não são dedutíveis por imposto de renda. Então, você vai, eventualmente, fazer uma aplicação em VGBL e esse plano não vai ser dedutível no imposto de renda. Isso é muito importante que vocês avaliem, porque eu já vi casos de contribuintes contribuindo com planos de previdência, achando que podem ser planos dedutíveis do imposto de renda, mas na verdade foi feita a escolha na modalidade errada e está contribuindo com o VGBL e não com o PGBL. Ou seja, a intenção da contribuição, em que pese ser uma forma de auxiliar lá na aposentadoria, ou auxiliar numa economia ou num plano de planejamento financeiro pessoal, não chega no objetivo principal, que é a economia tributária, que é transformar uma parte do imposto em investimento ao longo do tempo. Então, essa grande característica principal de PGBL e VGBL, a gente não pode confundir e a gente tem que ter claro que sempre que o plano que é dedutível é o P de planejamento, que é o PGBL. A segunda característica que a gente tem em relação aos dois planos é a modalidade de tributação. Então, a gente pode optar pela tributação por uma tabela que começa em 35% e vai reduzindo até 10% ao longo de 10 anos. Ou seja, nos primeiros 2 anos que eu fiz a contribuição, se eu fizer esse resgate, eu tenho uma alíquota de 35% sobre o montante total do resgate se eu estiver fazendo um plano de previdência PGBL, ou 35% sobre a diferença do ganho se eu estiver fazendo um plano de previdência VGBL. E essa alíquota vai diminuindo de 5% em 5% a cada 2 anos, chegando na alíquota final de 10% depois de passado 10 anos. Então aqui está o grande ganho. Quando a gente pensa em economias e planejamento tributário com PGBL, a gente tem sempre que pensar que esse é um planejamento e é um investimento de longo prazo para que a gente consiga trocar 27,5% por 10%. Outra diferença entre os dois planos é o PGBL ele incide sobre todo o valor, o imposto de renda incide sobre todo o valor investido. Então, se eu investir R$30 mil no PGBL e daqui 2 anos, antes de 2 anos, eu preciso fazer o resgate, o que aconteceu? Eu acabei tendo um prejuízo, porque eu troquei 27,5% desses 30 mil que eu deduzi do meu imposto de renda por uma alíquota de 35%. Ou seja, eu tive aí 7,5% de prejuízo tributário. Então, a gente também tem que tomar muito cuidado que o PGBL eu faço a tributação sobre todo o montante investido e o VGBL, a tributação ela é só sobre a diferença do ganho. Então, se eu investir 30 mil
e daqui 3 anos eu tenho lá 33 mil, eu só vou pagar 30%, porque 3 anos já passei já para a segunda fase da tabela, eu vou pagar 30% sobre 3 mil e não sobre todo o montante. Então essa aqui é uma outra diferença entre os planos PGBL e VGBL. Agora, entrando mais nas questões de declaração do imposto de renda, aqui tem uma dica bem importante para vocês. No mercado existe um conceito de que só as pessoas físicas que têm despesas altas, que têm filhos, despesas com dependentes, é vantajoso fazer o plano de previdência privada, mas na verdade não é. Hoje, se você tiver, por exemplo, um funcionário público, um funcionário de grandes empresas com salários relevantes de 25, 30, 40 mil reais por mês, essa pessoa física ela tem um grande valor de imposto retido. E independentemente se ele tem filhos, se ele tem dependentes, se ele tem despesas médicas, porque normalmente as despesas médicas são pagas pela própria empresa, muitas vezes essas pessoas ainda não têm família, não têm filhos, não têm esposas ou maridos e acabam não tendo outras despesas. Mas aqui existe uma questão do que, muitas vezes, o próprio benefício do PGBL, então o próprio planejamento com o PGBL, ele já consegue transformar essa pessoa física que hoje entrega uma declaração simplificada, se ela passar a entregar a declaração completa, ela provavelmente vai ter uma economia tributária com uma visão de longo prazo. Então, além de já criar um colchão ali de aposentadoria, de criar um investimento com visão de longo prazo, essa pessoa física também vai conseguir ter uma grande economia tributária. Então, uma dica importante, toda vez que vocês pegarem uma declaração de física, onde a pessoa física tem muito rendimento tributável, vale muito a pena você explicar e montar os cálculos de quanto seria uma eventual economia tributária. Lembrando sempre que, se nós estamos falando, por exemplo, de uma declaração do imposto de renda de 2022, que vai ser entregue em 2023, os planos de previdência eles devem ter sido feitos durante o ano calendário de 2022. Então não adianta eu fazer agora, em 2023, um plano de previdência para poder usufruir do benefício em relação ao ano passado. Não adianta, tem que ser feito dentro do ano calendário. Então, peguei uma declaração esse ano para fazer. Vi que a pessoa tem ali uma economia tributária com o PGBL. O passado não tem mais o que fazer. Nós temos que criar um planejamento para que daqui para frente essa pessoa comece a fazer os aportes e até o final do ano ela tenha todos os aportes para poder usufruir do benefício. E aqui uma outra dica interessante para vocês. O que normalmente eu costumo fazer nos meus casos? Peguei um cliente que no primeiro ano ele não tem PGBL, mas o PGBL é vantajoso. A partir do segundo ano, como normalmente o efeito do PGBL é um aumento da restituição no ano seguinte, essa pessoa física começa a utilizar as restituições dos outros anos para fazer o aporte. Ou seja, ele não sente tanto dentro do fluxo de caixa os grandes aportes que precisam ser feitos. Então vamos imaginar uma pessoa que teve uma economia de 10 mil reais em 2023 fazendo o PGBL. Em 2024 ele vai receber uma restituição a mais de 10 mil. Então essa pessoa já pode programar que no momento que ela receber a restituição, ao invés de ela usar esse dinheiro, ela usa para fazer o PGBL. Ou seja, ela faz um aporte de 10 mil e já usufrui desse benefício para os outros anos. Então ela vai criar aqui um fluxo de aporte todo ano com a restituição. Então é uma sistemática bem interessante para vocês adotarem para os clientes. E para a gente finalizar, existem algumas diferenças de declaração. Como que fica esses preenchimentos dentro da declaração do imposto de renda? Então, quando a gente fala de PGBL, que é o P de planejamento, a gente não tem a informação do quanto nós temos no plano de previdência lá na ficha de bens e direitos. A única informação que nós temos dentro da declaração é lá na ficha de pagamentos. Então, todo ano, na hora de preencher a declaração, nós vamos pegar o informe de rendimento e lá na ficha de pagamentos, no código 36, e vamos informar quanto que nós tivemos de PGBL naquele ano. Em contrapartida, o VGBL, ele tem a informação dentro da ficha de bens e direitos. Então, todo ano eu tenho que acrescer a minha ficha de bens e direitos os aportes que eu fiz em VGBL. Só que, em contrapartida, ele não vai na ficha de pagamentos, tá? Então, essa é uma diferença. Não é nada muito complexo, mas tem uma diferença entre as informações da declaração. Então, você pode aí se deparar, esse meu cliente tem plano de previdência, mas nunca foi declarado. Se nunca foi declarado, provavelmente é um plano PGBL, que ele veio sendo constituído só na ficha de pagamento e ele não vai na ficha de bens e direitos. Em contrapartida, se você tem um cliente que tem um plano VGBL e nunca foi declarado, então aí
provavelmente você tem um erro de declaração que esses montantes deveriam ter sido controlados lá na ficha de bens e direitos, tá? Então, essas são as principais características dos planos, tá? A sistemática de tributação, né, como eu mencionei, você pode optar pela tabela regressiva, que começa com 35% e vai diminuindo de 5% em 5% até chegar a 10%, ou pela tabela progressiva, que é a tabela do imposto de renda normal, que começa em 7,5%, 0, vai até 27,5%. Então, essas são as principais aí características e diferenças entre esses planos. É uma grande oportunidade para vocês aí emplacarem economias tributárias para os seus clientes pessoas físicas, e eu garanto que pode ser aí um grande diferencial na sua prestação de serviço, porque muitas vezes as pessoas hoje prestam serviços de preenchimento de declaração e, na verdade, deveriam prestar um serviço de realização de trabalhos de declaração do imposto de renda com viés, né, sempre buscando economias tributárias. Então, se você gostou desse vídeo, peço que você compartilhe esse vídeo com outros tributaristas, com outros advogados e contadores. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e fale do meu canal para todos os seus amigos, parceiros, porque a gente sempre vai trazer aqui informações relevantes sobre esse nosso mundo tributário. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.